é muito importante, sabe? O líder, ele ter uma responsabilidade, ele ter um amor pela obra, ele ter amor pela causa, ele ter amor pelas pessoas, mas é importante você cuidar de você mesmo. É importante você ter um tempo para você poder é, mastigar ali e digerir algumas coisas, né? É importante você olhar para sua casa, é importante você olhar para sua esposa, é importante você olhar para os seus filhos, é importante você olhar para as coisas que estão ao seu redor, porque muitos de nós perderam o próprio ministério porque perderam a família. Eu não estou dizendo de salvação, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui, né, da salvação da sua alma. Eu estou falando de você perder o seu casamento, eu estou falando de você perder o vínculo com seus filhos, eu estou falando de você perder ali a atenção da sua casa, de você perder o seu patrimônio. Ah, não, mas quem ama mais do que a mim não é digno de mim, não é digno do arado, né? Não, isso é verdade, mas é quando você é confrontado numa questão de guerra, quando você é colocado numa questão de epidemia, quando você é colocado numa situação de negação da obra de Cristo, do seu próprio ministério. Então não é sobre. Ele explicou Deus como. Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus meu, mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, para participar, Senhor, desse devocional, qual tenho aquele compromisso contigo, Senhor. Te peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, abre nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender melhor a tua palavra. Revela-nos, Senhor, aquilo que porventura possa ser oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos, ó Pai, ser bem esclarecidos, Pai, na tua palavra, para que possamos passar aos demais, aos outros, aqueles que o Senhor enviar a nós, o melhor, e que eles sejam, Pai, impactados pelo poder da tua palavra, Senhor, para que haja cura, libertação, Pai, compreensão, para que as pessoas sejam transformadas, Senhor, para que haja amor, fidelidade, para que haja paz dentro de nós, Senhor. É isso que eu te peço nesta manhã, Senhor. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sopatro e Beira, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônia, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Amém. Aqui o capítulo 20 de Atos, né? Segue aqui a terceira viagem missionária de Paulo, sua última viagem, na verdade, né? E Paulo já vai aqui meio que num sentido, né, de que seria a última viagem missionária dele, né? Ele já começa a dar indícios ali, embora isso vá se desenhar um pouco para frente no texto que nós vamos ler ainda, mas ele começa a dar indícios de que a viagem, o evangelismo, da forma como estava sendo feita, né, haveria ali uma mudança. E aqui nós vemos uma coisa interessante, que é o número de pessoas que Lucas diz, né, que se agregaram a Paulo, até ele ser perseguido, até os judeus
se levantarem contra ele, ali, nenhuma novidade, né? É um pouco que mais do mesmo ali. Mas quando ele fala dessa liderança, dessas pessoas que apoiavam a Paulo e que estavam sendo treinadas, e o detalhe, né, que Lucas traz, ele enquanto um historiador de primeira linha, né, ele diz de onde as pessoas eram ali, né? Então, ele fala aqui que da conspiração, né? E ele fala que então decidiu voltar para Macedônia, acompanharam-no Soprano de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Sécundo de Tessalônica. Então ele vai dizendo, ele vai identificando as pessoas e o lugar de onde elas eram, né? É interessante. E cada pessoa de cada lugar ali foram pessoas que ouviram, né, o sermão de Paulo, o acompanhavam, o ajudavam nas viagens missionárias e estavam sendo preparadas, então, como já foi dito algumas vezes, para assumir esse manto, né? E aí Lucas, ele diz que ele narra o texto, né? Que provavelmente ele ouviu, né? Ele pesquisou depois, né? Mas ele ainda não estava com eles ali, né? Ele falou: essas pessoas chegaram antes de mim, né? Eu não estava lá, né? Esses nos precederam, né? Ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, então navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles. Então Lucas não estava no primeiro momento. Depois ele viaja então para encontrar essas pessoas aí que estavam ajudando a Paulo, né? E é como uma reunião de discípulos com o mestre ali, né? Que vão sendo preparados, que vão ouvindo alguma coisa, algumas estratégias, que vão dando relatório do que eles faziam, para que o trabalho tivesse ali uma continuidade, para que tivesse ali uma coesão, né? Então ele participa ali de uma festividade, né? Dos pães asmos ali, dos pães sem fermento, e eles continuam, né? No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão, no caso é a ceia, que pretendia viajar no dia, e pretendiam viajar no dia seguinte. Então ele falava aos irmãos e prolongou-se na sua mensagem até a meia-noite. Esse texto ele é muito interessante, eu já tive a oportunidade de pegar nele algumas vezes, e me chama muita atenção porque Paulo ele estava ali naquele pensamento, mesmo que não tenha externado ainda no texto, de que seria a última vez dele, né? Então ele se alongou ali no sermão, né? Ele se alongou ali na palavra, porque ele falou: bom, aqui provavelmente eu não voltarei, né? Aqui provavelmente eu não estarei mais. Então ele faz um sermão ali, fechando aquele tempo que ele tem com o pessoal ali, meio que na cabeça dele já se despedindo. E imagina, não tinha energia elétrica, né? Então o pessoal era iluminando tudo com velas ali, aquele cheiro de vela aromática, as pessoas lotando os lugares, as pessoas se amontoando, né? O lugar não era feito para aquela aglomeração. E aí alguém dorme durante o sermão ali, né, que se prolongou, já era noite, e acaba caindo, né, e indo a óbito, né? E Paulo, eu costumo até dizer isso, né? Para sorte daquela pessoa que morreu, era Paulo quem estava pregando, e Paulo era diferente, né? Orou ali, e essa pessoa, ela recobrou a vida, né? Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão, comeu e lhes falou ainda por muito tempo, né? Então, mesmo tendo acontecido aquele alvoroço, e mesmo já o sermão já sendo longo, Paulo ainda se demorou falando muito tempo àquela multidão. Mas nesse texto aqui especificamente, né? Saindo um pouco aqui do contexto do textual, né? E indo para uma explanação um pouco mais fora, a pergunta que se faz é por que esse cara caiu, né? Por que ele caiu? Por que Eutico caiu, né? Ele poderia ter caído da cadeira, né? Ele poderia ter caído ali de um banco, ele poderia ter né? Mas ele estava num alpendre, ele estava sentado tipo num balanço, né? Num balcão ou num corrimão, e era um lugar alto, né? Então, ele caiu porque ele estava brincando? Provavelmente não, né? Diz que ele caiu porque ele estava dormindo, né? Mas por que ele morreu? Ele morreu porque o lugar era alto. E aí ele caiu, sei lá, de cabeça, caiu de que jeito que foi que ele caiu. Mas aí na moral da história, né, que a gente gosta de trazer, fala assim, não, ele caiu porque ele estava sentado num lugar perigoso. Se ele não tivesse sentado num lugar perigoso,
a queda não teria levado a óbito, né? Ele não teria morrido. Ele poderia cair, né? Quem que nunca dormiu num sermão, né? Quem que nunca dormiu no estudo? Quem que nunca dormiu no culto? Quem que nunca dormiu numa aula? Quem que nunca dormiu, né? Num lugar em que alguém estava falando e se demorou porque você estava cansado, mas você não morreu, né? Você morre se você sentar num lugar que não era o mais correto ali para você estar sentado, né? Se você sentar numa beira, se você sentar num lugar na beirada de um lugar muito alto, corre-se o risco de você morrer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o lugar onde nós estamos sentados, né? Com o lugar onde nós estamos, porque às vezes pode acontecer de você ter algum prejuízo só por estar num lugar perigoso. Você não está fazendo nada demais, né? Você não está ali brincando, você não está ali, é, como diz o outro, né? Aprontando nada, mas você está num lugar perigoso, então você pode ser vítima ali de uma bala perdida, você pode ser vítima de uma confusão que sobra para você, né? Você pode estar num ambiente que não é o mais adequado. Então, a moral dessa história, trazendo para os dias de hoje, é isso, né? Vamos tomar atenção com os lugares onde a gente se senta, né? Nos lugares onde a gente se coloca, porque pode acontecer de você estar num lugar perigoso e de repente não ter aí um grande Paulo, né? Para poder fazer esse ressuscitamento. E claro que a gente está trazendo isso para a vida espiritual e não só para uma vida física, né? A gente está trazendo isso para uma questão de qualidade de vida espiritual, para uma qualidade de oração, está trazendo isso para uma meditação, a gente está trazendo isso. Por que a gente está gastando o nosso tempo, né? Você está gastando tempo. Eu tenho um certo problema, né? Quando eu falo isso, né? As pessoas elas tendem a ignorar, né? Mas você fala assim, tá bom. Quanto tempo você está gastando na frente da televisão e quanto tempo você está gastando na frente da Bíblia ou na frente de um livro que vai te trazer uma edificação, no livro de um estudo que vai te trazer um aprimoramento na sua profissão? Não é que você não tem o direito, não é que você não tem, né? Essa questão de você se distrair, de você brincar, de você ir numa festa, de você assistir televisão, de você, né? Você vive em comunidade, de você interagir com a sua comunidade. É lógico que pode. A questão não é essa. A questão é quanto tempo você dedica a isso e quanto tempo você dedica às coisas espirituais, quanto tempo você dedica à oração, quanto tempo você dedica à meditação da palavra, quanto tempo você dedica a conversas com pessoas espirituais, aos irmãos da fé, a visitar pessoas que de alguma forma foram importantes ou são na sua vida, a ganhar almas para Cristo. Entende a questão aí? É quanto do teu tempo você dedica, né? Então, vem aquela história dos dois lobos, ou da, da, da nossa luta do homem espiritual com o homem carnal, né? Você fala, esses dois habitam dentro de nós, existe uma essa dualidade dentro de nós, esses dois homens, né? No nosso caráter, no nosso ser. E aí ele fala, quem é que vai ganhar essa luta? Porque um tá contra o outro, né? A carne contra o espírito. Ele fala assim, vai ganhar o que for melhor alimentado, né? Então, quanto tempo você está gastando para alimentar esse seu lado, né? Quanto tempo você está gastando para você ser essa pessoa melhor, né? Então, quanto você está gastando do seu orçamento familiar com a sua família e quanto você está gastando com o seu hobby, quanto que você está gastando com o seu vício, quanto que você está gastando com outras coisas. Então, essa é a grande questão aqui, né? Que é colocada dentro desse texto, né? Para anotar aí para um sermão futuro para vocês aí, né? Dormir não é o problema, né? O problema é você estar sentado num lugar perigoso. Você cair às vezes nem é tão problemático, mas de onde você caiu? O que que você estava fazendo? O que que você estava buscando? Uma outra frase que o pessoal meio que abomina, né? Aí você fala assim, né? Mas a pessoa procurou, né? Fala, como assim procurou? Porque ela estava usando uma roupa curta, ela pode ser abusada? Lógico que não. É óbvio que não. Porque o cara estava abrindo a carteira lá e vendo que o dinheiro é dele, ele não pode abrir uma carteira? Pode, pode abrir uma carteira. Porque a pessoa fez isso e tal, então ela estava procurando. Falo, queridos, você pode até estar certo que o dinheiro é seu, que o corpo é seu, você pode até estar certo num monte de coisa, mas você vive num mundo perigoso, você vive num lugar em que as coisas não são do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Então, o cuidado, quem tem que tomar é você, porque o ladrão não tem nada para perder, não é isso?
Então, você não vai ficar andando por becos, você não vai ficar andando por ruas estranhas, você não vai ficar andando sozinho, você não vai ficar andando tarde da noite, você não vai ficar dando mole, como diz, né? E aí a pessoa, mas não sei o quê, o errado é o outro. Tá bom, o errado é o outro, mas você tem que dirigir para você e pelos outros, não é isso? Você vai pegar o teu carro aí, você tem que estar de olho no retrovisor. Não, a mão é minha, o cara tem que saber que a mão é minha. Não, tudo bem, mas não custa você diminuir a velocidade e estar atento para ver se ele vai parar ou não, né? É a prudência que a gente fala, né? Então, dentro desse texto, eu gostaria de destacar, né, essa questão, né? Uma reflexão aí para nós. Onde é que a gente está sentando, né? Mesmo que você não esteja na sua cabeça, você não está fazendo nada de errado, cara. Na sua cabeça está tudo bem, mas é prudente, né? Você está dando o benefício da dúvida? Como é que você está sendo enxergado? Como é que você está sendo visto, né? Então essas coisas elas devem pautar também a nossa vida, né? Porque a Bíblia diz que apartai-vos da aparência do mal. Não precisa ser mal, né? Se tiver aparência do mal, já é bom você colocar a barba a barba de molho, né? E às vezes, quantas vezes, nossa, eu já perdi até a conta de quantas vezes eu paguei a conta, nem porque era mal, mas é porque tinha aparência do mal e você é inquirido e você fala, cara, mas eu não fiz nada, a minha intenção era até boa, né? Eu lembro que uma vez nós marcamos um evangelismo e com a igreja. E só que na hora de chegar lá, era o grupo de homens e o grupo de mulheres que ia visitar um casal. As pessoas não foram. Ficou eu e minha irmã, inclusive casada, e era até mais velha do que eu na época e tal. Que Deus a tenha num bom lugar, eu não vi mais, né? Acredito que esteja viva, não, mas eu não ouvi mais. Aí falaram, estamos aqui, as pessoas estão esperando a visita, vamos. Fui eu e ela. Rapaz, você não sabe a confusão que deu. O marido dela não era evangélico, né? E aí, eles brigaram por alguma razão, algum tempo depois, lá, uma semana depois, não sei. Mas você fica saindo com os rapazes novinhos da igreja aí, e não sei o quê, não sei o quê, e fica me escandalizando, e não sei o quê, me expondo. Olha onde que o negócio foi, cara. Eu devia ter ali uns 23, 24 anos, né? Essa senhora já tinha idade para ser a minha mãe e tal. Aí você fala, pô, mas esse cara é maluco, né, velho? Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Não tinha nada a ver uma coisa com outra, mas o pastor, né, nos chamou, nos exortou e determinou que não sairiam casais que não fossem de marido e mulher para fazer evangelismo. Então, esse é só um exemplo dos muitos que a gente já passou aí, que você fala assim, cara, mas isso é uma armadilha do inimigo para parar você, para parar a igreja, para fazer qualquer coisa e tal, e não sei o que, e piriri, parará. Tá bom, querido, mas, né? Fato é que o inimigo arma a confusão, né? Então, fica aí a dica, né? Que esse texto deixa para nós, né? Então, eu acho que eu não estava fazendo nada demais, né? Tava ouvindo o grande Paulo pregando e tá tudo certo, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Posso prosseguir? Eu, Pode, eu- só queria dizer que o Titico aí, ele estava sentado na janela, cara, no terceiro andar. Ele estava no alto, cara. Sentado na janela no terceiro andar e pega no sono, meu, pelo amor de Deus, ele deu um vacilão, hein? É eu de que fala pediu, né, mas embora a gente fale isso, dá uma Estava confusão pedindo para terrível. morrer, né? Ai, meu Deus do céu. quando eu li Pode aqui, seu prosseguir. Jandir, eu li até o versículo 6, era para ler até o. Eu fiquei na dúvida se era para ler até o 12. Não, tranquilo, tranquilo. Eu É? era ali mesmo. A gente vai. Tá bom. Alguém mais algum comentário? Podemos continuar aqui? Podemos. Quando ele fala aqui, seu Jandir, ele vai lá, abraça o garoto, né? E fala: não se preocupe, ele tá Sim. vivo. Quando eu li aqui agora, né? Pela manhã que tava lendo, foi. Eu sei, pô, mas ele tá vivo, mas ele tá bem? Ou ele tá vivo, ele, ele tá consertado? Porque imagina, né? Do jeito que ele caiu ali, deve ter É que se no meu verso arrebentado 9 diz inteiro, assim: né? E então, no meu verso continuaram, 9 diz: estava continuaram. morto. Ele tava morto, né? Tá? Então, no verso 9 ele fala, né? E Paulo vem, ele, quando o levantaram, estava morto.
Então, aí Paulo foi lá e abraçou. E falou, não se preocupe, ele tá vivo. E continuaram orando, Porque ele assim, tá orou, vivo né? e tá bem, né? Ficou assim, não só viver isso. É que naquele Pô, tá abraço de vivo, Paulo pode é que ele levar no ressuscitou, hospital. né? Daqui uns 3 meses ele sai, né? Não, ele tá vivo e tá inteiro, Todo né? dolorido, né? Então, mas você E vê. continuaram Então, orando até de manhã, né? Então não correram com o menino, então tá bem, né? quanta- quantas vezes a gente, né? Isso é bem comum, né? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, é bem comum. Você chegar num lugar, a pessoa fala, ai, mas ele tá doente. Aí você fala, fica em paz, vai dar tudo certo. Porque você já tinha uma revelação de Deus nesse sentido, né? Então, a pessoa estava morta, ou ela estava doente, ou ela estava desempregada. Aí você chega lá, né, debaixo da graça de Deus, ou o homem de Deus, ou a mulher de Deus, chega no lugar, e aí aquele negócio, aquela situação, ela muda, porque a bênção de Deus já está prometida para aquilo, né? Então você fala assim, tava morto? Tava morto? Tava morto. Mas quando Paulo abraçou e orou, o espírito voltou ao corpo, né? Então, ressuscitou, né? Então, é um dos casos de ressuscitação na Bíblia. Mauro, pode ler para a gente aí? Posso? Até o verso do 13 ao 16? Quer ler o 7 também, do 7 ao 16, senhor? Ô, Jandir, que eu Eu não li vou, do eu leio 7 sim. até o Não, eu 12. li esse. Ah, o senhor leu, Esse eu então já tá li. bom. É. Amém. Do 13 ao... Ao 16. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quito. E no outro apartamos a Samos, né? E ficando em Uhum. Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, aqui nós vemos, mais uma vez, né, o detalhamento de Lucas, né, na questão dos lugares por onde eles foram passando, né? Então ele fala, olha, nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos. Mas Paulo, ele foi andando, ele foi por terra. Ele não foi junto com aquele grupo, né? Aí eles se encontraram numa outra determinada localidade, assim, encontraram num outro lugar. Aí eles se juntaram e dali eles foram navegando. E aí ele vai dizendo por onde aquela navegação, aquele barco ia passando, e o tempo que ia durando aquela viagem. Mesmo que ele não narre um acontecimento, ele narra o tempo da viagem e por onde eles passaram, né? E aonde eles aportaram. Então, depois do alvoroço que houve no capítulo 19 de Éfeso, né? Em que os construtores ali, os artífices se levantaram contra Paulo, dizendo: pô, esse camarada aí está convertendo todo mundo e está falando que não precisa fazer imagem. Esse pessoal está convertendo todo mundo e está dizendo que os nossos deuses não são deuses. Daqui a pouco vai falir o nosso negócio, né? E o próprio templo da Diana aí corre o risco de cair em desuso se ele continuar com esse sermão, né? Até quando a gente vai aceitar esse camarada pregando contra a nossa fé, contra a nossa igreja e contra o nosso negócio, né? E essa foi a confusão que houve em Éfeso. E aqui, quando você vê, ele sai de Éfeso, né? E ele continua a viagem missionária, fazendo o trabalho dele, porque, né, na verdade, o judaísmo ele é uma religião monoteísta, assim, e o cristianismo, sendo a revelação de que o Messias viria, nós servimos ao mesmo Deus, não é isso? Nós servimos ao mesmo Deus. Os judeus não aceitam Jesus como Messias, mas nós servimos ao mesmo Deus. E aí, é uma religião monoteísta também, né? Então, eu não vou mudar o meu sermão porque vai incomodar a cidade, né? Porque a palavra que eu trago é essa. Não importa
o que você acredita, no que você está falando, eu não vou mudar o discurso por conta disso, né? E hoje não é muito diferente, né? Hoje não é muito diferente. As pessoas. Ah, até quando a gente vai ouvir esse camarada falando aí contra esse tipo de assunto, contra o aborto? Até quando a gente vai ouvir esse pessoal falando contra adultério? Até quando a gente vai ouvir esse pessoal falando contra é, as questões de gênero? Até quando a gente vai ouvir a pessoa falando sobre isso? Ah, cara, você vai ouvir enquanto nós estivermos aqui, enquanto o evangelho for pregado, porque essa é a mensagem, né? Não dá para desviar disso. Você tem o direito de servir a quem você quiser, você tem o direito de escolher quem você quiser para casar, para se relacionar, você tem o direito de dar a direção que você quiser para sua vida. Isso faz parte do livre-arbítrio. Mas nós, se a liberdade de crença existe para os outros, também existem para nós. Nós também temos o direito de acreditarmos de uma forma diferente. E se você aceitar Cristo como único, legítimo, suficiente, salvador, tirando um escorregão aqui e um outro ali, né, porque não há perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados de dia em dia, nós estamos buscando a estatura de varão perfeito, mas nós não somos perfeitos, nós erramos, nós decepcionamos, nós entristecemos, né? Tudo isso acontece aí no nosso meio e conosco, e com os que surgiram antes de nós e com os que vão surgir depois, porque nós estamos em processo, né? Então, nós vamos continuar pregando essa verdade, né? E Paulo, então, ele opta, né, por não passar em Éfeso. Ele falou: olha, não vou perder tempo mais com isso, né? Não tenho esse tempo nesse momento. Não é perder tempo no sentido de que as pessoas não valem a pena, estou com medo de ir lá. Não, é que eu tenho um outro objetivo e não dá para juntar as duas coisas. Eu tenho que fazer uma escolha, né? E nessa de fazer uma escolha, alguma coisa sempre fica para trás, né? Quando você tem que escolher, alguma coisa deixa de ser escolhido. Não porque não fosse importante, mas porque não era possível, né? E aí ele então ele opta, né, para seguir no seu caminho e não se demorar ali na província, na região da Ásia, porque ele tinha pressa. Ele queria estar o mais rápido possível em Jerusalém para poder participar da festa dos Pentecostes. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso. Então ele não foi, mas ele mandou uma mensagem pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso de ensinar. Isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É bem forte, né, esse Rapaz, texto, isso né? aí é forte. Né? Esse aí, sinceramente, eu não tinha parado para pensar nisso, não. Não O é? jeito estava imbuído mesmo, né? Estava imbuído. Né? É quase um suicídio, né? O cara fala assim: olha, eu não sei o que me aguarda, eu só sei que o Espírito Santo tem falando que eu vou passar por lutas, privações, que eu vou tomar um cacete, muito provavelmente, mas é só mais um, né? E eu já estou pronto, se for o caso, para perecer, né? Tipo assim, lá comecei, lá termino e tá tudo certo. Então vocês continuam com a obra aí, continuam fazendo, como se ele fosse lançado no Coliseu ali, né?
não é isso? Tô indo para as feras. Se é o que me aguarda, é o que vou fazer, né? Então é um homem extraordinário, né? É uma jornada extraordinária, é uma coisa épica, né? Por assim dizer, né? Então ele prepara os presbíteros e a liderança, fala assim, olha, não tenha ilusão, não fique me esperando para cuidar do que tem que ser cuidado, resolvam aí entre vocês, né? Deem o jeito que vocês tiverem que dar, fiquem aí firmes em Cristo Jesus, cortam o cordão umbilical, vamos parar com essa dependência, porque o meu trabalho foi feito e eu fiz a minha dedicação, fiz o meu nome ali, e agora cada um de vocês tem que assumir o barco, né? Então, a gente teve uma situação o ano passado, na verdade, coincidentemente, né? Essa semana fez um ano, coincidentemente. Tem uma família aqui, que a gente há muitos anos, tem algumas famílias, né? De que há muitos anos a gente acompanha, que a gente está perto ali, a gente intercede, a gente ora junto, é meio que um conselheiro ali, e as pessoas nos procuram e, né? Eis-me aqui, Senhor, como diz o outro, né? E essa família, quem era o ponta de lança era o pai, né? O pai da família é quem demandava ali. Ele demandava com os filhos, demandava com a filha, demandava com os genros. Todo mundo da família procurava-o, né? Ele era a fonte de pesquisa ali. E esse homem, né? Ele veio adoecer, né? E teve uma enfermidade lá, e aquela enfermidade era uma enfermidade para a morte. Então, mesmo que ele estivesse sendo tratado, mesmo que ele estivesse sendo cuidado, a família já sabia que dia menos dia estava tomado o corpo, né? E que não seria curado. Mas aí ele estava no hospital e ele já estava durando muito mais tempo do que os próprios médicos prognosticavam, né? Ele falou assim, olha, ele está vivo, mas é sem esperança, porque assim, clinicamente nós fizemos tudo que tinha que ser feito e tal, não sei o quê. E tá bom. Aí, um belo dia, né? Eu tô no meu trabalho, tal, tô com o meu telefone. Aí me ligaram chorando, né? E falaram, poxa, tá acontecendo assim, assim, assado e tal. E o que você vai fazer numa situação dessa? Você vai ouvir, né? A gente tá ali para ouvir. Não é toda hora que você tem uma palavra, não é toda hora que você tem algo de ânimo para as pessoas, não é isso? Então eu não tinha nada para falar. Eu só tava ouvindo. A pessoa tava no desespero, tava chorando, tava comentando, e eu ouvindo, né? Aí a pessoa falou, pô, e a gente não sabe o que fazer, porque né, na sequência ali vai ter tinha um aniversário que estava marcado e a pessoa já não sabe se vai fazer a festa ou não, porque agora caiu por terra o objetivo, e ele está internado, e todo mundo esperava por ele, porque e tal, não sei o quê. Aí, de repente, rapaz, sabe assim, aquelas coisas, claro que vocês sabem, né? Eu tô falando aqui numa linguagem, né? Mas de repente me veio um pensamento assim, eu falei, ó, seguinte, faz o seguinte, fala pro filho dele, o filho dele, ele tem filho, não tem? Tem um filho mais velho? Tem, tem que ser esse, o mais velho, vai lá, pela lógica, né? Para ele ir lá no hospital, ele encostar no pai dele, que tá todo entubado lá, que tava consciente, mas tava, né? E diz para ele o seguinte: o filho dele tem que dizer para ele, pai, até aqui o senhor nos trouxe, até aqui o senhor carregou essa família. Fique em paz. O que o senhor fez até hoje não vai ser largado. A gente vai dar continuidade, a gente vai cuidar do que ficou aqui. A pessoa falou assim: ah, imagina que ele vai fazer, nossa, esse não vai fazer e tal. Eu falei: bom, então, na sequência, se o filho não fizer, manda teu filho fazer, porque ele é o genro e ele só tem um filho, então se o filho não fizer, diz pro teu filho, mas é para ele fazer exatamente do jeito que eu tô falando. Ele vai no hospital, encosta na pessoa e diz isso para ele. Aí o filho dela conseguiu convencer entregou o recado pro filho, né, pro tal, porque ele também não era dos mais emocionalmente preparados, vamos dizer assim. Falou, não, quem tem que fazer é o filho. Aí ele foi lá, e pelo testemunho que me deram, não testemunhei, não estava lá, não vi, mas pelo testemunho que me deram, isso foi feito
E na madrugada que foi feito, o pai morreu. Então, não estou aqui para, né, profeta do caos e não sei quem, o cara estava esperando isso, eu estava esperando aquilo. Eu estou dizendo que eu recebi um algo da parte do Senhor e passei aquele algo da parte do Senhor e as pessoas fizeram e ele descansou, né? Ele era um cristão lavado e remido no sangue do Senhor Jesus e estava naquela angústia por conta da família mesmo, né? Como que as coisas vão ficar depois que eu tiver partido, né? Isso não foi a primeira vez que me aconteceu, não foi a primeira vez que eu já me vi numa situação de dizer isso para alguém, né? Mas a pessoa tem a preocupação de como as coisas ficarão quando eu não estiver mais aqui, né? Por quê? Será que alguém vai assumir? Será que eles vão conseguir se conduzir? A família vai ficar unida? A família vão saber tocar o negócio? Mesmo naquele momento, né, de partida, a pessoa tem a preocupação com a família, ele tem um amor com a família, né? E ele quer que as coisas vão bem, mesmo que ele não esteja ali para assessorar. Ah, quem é o cara que ia assessorar é o fulano. Ó, se vai precisar de alguma coisa, chama o ciclano lá, chama aquele cara lá. Mas aquele cara lá, ele quer que alguém levante para que possa passar o bastão, não é isso? Para que as coisas continuem indo bem. E aqui Paulo, né? Ele também queria que a igreja estivesse com a sua liderança fortalecida, ele queria que as pessoas estivessem indo bem e que as coisas dessem certo. Então ele passa esse bastão para as pessoas e fala assim: olha, vocês sabem como eu me portei, vocês sabem como eu me comportei, vocês sabem o quanto que eu sofri, o quanto que eu amei, como diz a música, mas agora é com vocês, né? Já não posso mais dar essa continuidade, estou sendo chamado para uma outra coisa e nem para cá eu não voltarei, né? Então, é uma palavra emocionante, né? Uma palavra dura, né? E é uma palavra real para qualquer um de nós aqui, né? Porque a gente também passa, né? A gente também passa. E nós temos que deixar pessoas o mais preparadas que possa se deixar para que elas estejam assumindo os seus papéis. Então, quando você manda lá o seu filho, né, olha, vai lá lavar uma louça, vai lá limpar a casa, vai lá varrer um chão, vai lá trocar um chuveiro, troca uma lâmpada. Você não está fazendo isso porque você quer explorar o seu filho, você não está fazendo isso porque você não pode fazer, você está fazendo isso porque você quer que ele aprenda alguma coisa e que ele possa ser uma pessoa capaz de cuidar de si mesmo. Olha, vai lá, faz um arroz, vai lá e faz um feijão, tempera uma carne, fica aqui do meu lado, faz isso aqui. É chato? Lógico que é chato. Para quem é novo, para quem quer brincar, para quem quer fazer uma outra coisa, é claro que não é o bacana, mas é necessário. Por quê? Porque você quer deixar uma pessoa preparada. Né? Ó, vai lá pagar uma conta, tá aqui um dinheiro, ó, vai lá fazer uma compra. A pessoa vai comprar errado? Vai. Vai errar o troco? Vai também. Mas ela tem que aprender. Porque vai chegar um momento dela fazer. Vai chegar um momento. Aqui no Brasil funciona meio que assim, né? O pessoal tem o ditado, né? Que é muito real, o cara fala, né? A primeira geração constrói, a segunda mal mantém, a terceira vende, né? Por quê? Porque não estava preparado, porque não era o sonho dele, porque nunca pegou para fazer, porque estava na dependência de outros. Ah, o Mário tá com a princesinha lá, hein? Glória a Deus, hein, Mário? Olha lá. Tive que vir trazer ela para a escola. Manda um beijo e presta atenção no trânsito aí. Então, é necessário, queridos, que você prepare o seu filho, a sua filha, o seu ente querido, a pessoa que está próxima de você, para que ela possa ter uma vida com o menor dependência possível, né? E tem que ser devagar, né? Vai gradativamente ali, né? Vai ensinando de pequenininho, porque de pequeno é que torce o pepino, né? Você não vai querer ensinar a pessoa a ter obediência e respeito por você depois que ela tiver com 15, 16, 17 anos, não é isso? Aí, meu querido, aí a personalidade já tá meio que formada. Você tem que fazer isso de pequeno mesmo. Ah, não, eu vou em algum lugar? Vem aqui comigo. Já conta uma história, já conta uma parábola, já mostra os bichinhos passeando ali e já vai criando esse vínculo para que quando ele crescer, o vínculo esteja construído e ele dê mais ouvidos para você, porque a gente sabe que a adolescência ali é uma idade complicada, né? Que a pessoa vai querer buscar ali a personalidade dela, o caminho dela, mas você já construiu uma ponte lá atrás, não é isso?
E essa ponte vai estar viável para as duas mãos. E não só com o seu filho consanguíneo, mas com os agregados que Deus colocar na sua vida também, porque são responsabilidade nossa, né? O seu ministério, ele vai além da sua casa, né? Você tem os filhos carnais e tem os filhos espirituais, né? Então, e às vezes esse é o nosso ministério, né? Você pode não estar lá na frente da igreja, você pode não ter cargo na igreja, você pode não ser uma liderança dentro da igreja, mas você é uma liderança na vida dos amigos dos seus filhos, você é uma liderança na vida do, da, dos seus cunhados, você é uma liderança nos seus vizinhos, você é uma liderança no seu trabalho, para as pessoas que te conhecem, você é uma referência. E a referência baseada nas escrituras, baseada no evangelho, né? Então, algumas pessoas se enganam com essa coisa de que ministério é só na igreja, né? Não, na igreja você vai lá para um depósito, você vai lá para se reabastecer, você vai lá para ouvir, para aprender e para multiplicar. Mas o ministério de verdade, ele é feito no mundo, ele é feito aqui fora, né? Nossa, bastante ensinamento aí, né? Sugerindo isso daqui, né? Eu, essa passagem de Paulo aqui, sobre essa questão que você falou aí de realmente passar o bastão e deixar alguém preparado, né? E trazendo para nossa realidade, né? Fala muito do dom espiritual lá de mestre, né? Sim, De ensinar e sim, deixar, né, alguém para levar adiante o sim. conhecimento, né? Levar adiante a palavra aqui, né? E aí trazendo para nossa vida o que você falou aí dentro de casa também, né? Entre os nossos pequenos, né? E, e essa preocupação aí desse testemunho que você falou também do pai aí, né, deixando a família e o coraçãozinho dele ali, né? Atordoado ali. E realmente ter o posicionamento do filho ali, né? De tomar autoridade ali e falar, não, agora fica tranquilo, né? Porque será conduzido aqui, né? E o alívio do pai de ouvir aquilo ali também, né? Então, imagina o coração de Paulo aqui também nessa passagem, né? Porque Paulo fez esse ministério aqui, passou a vida, né, dedicando ali, né, a, a, a entregar a palavra para que as pessoas, né, pudessem se converter e pudessem seguir o caminho, né, que ele vinha ensinando ali, que ele vinha pregando. E o receio dele realmente ali das pessoas se desviarem, né? De, de abandonarem a caminhada, né? Então ele vem e exorta mesmo, fala, ó, agora tá com vocês, eu não sei mais se eu tenho fôlego para isso mais não, agora tá contigo, né? E aí a E responsabilidade de quem você vê, ficou, né? você vê a preocupação dele, que é o seguinte, ele não foi, mas ele mandou chamar. Entendeu? Olha a estratégia, olha o pensamento de Paulo. Ele falou: não, eu não estou indo por uma circunstância, eu não estou indo por uma questão de que não me é possível neste momento, mas manda eles virem até aqui porque eu preciso falar com os líderes, eu preciso falar com eles, né? Então chega uma hora na nossa vida, mesmo profissional, né? Você para de colocar ali a mão na massa, né? Você para de estar ali e aí você vai trabalhar com outras pessoas, né? Você fala assim, não, agora eu tenho que trabalhar na formação de líderes porque não dá para eu só, né? Então, o crescimento deve ser exponencial, não é isso? Se eu ganho uma pessoa para Cristo, embora eu não goste muito de usar esse termo, né? Se uma pessoa se converte através do seu sermão, você trabalha com ela ali, de repente, durante um ano. Prepara aquela pessoa, sedimenta ela durante um ano. Aí, no segundo ano, ela vai trabalhar com uma outra pessoa. E você vai trabalhar com uma outra pessoa também. Aí vira uma pirâmide, né? Um crescimento exponencial. Quem puder fazer esse exercício, né? Quem puder fazer esse exercício, ele é muito bacana. Você faz uma conta que ela diz o seguinte, ó, eu vou te oferecer R$ 1 para você trabalhar para mim aqui. R$ 1 por mês. Fala R$ 1 por mês, fala R$ 1 por mês, mas todo mês eu vou dobrar. No final de 2 anos, quanto que você vai estar ganhando? Então, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. Isso é um crescimento exponencial. A pessoa pensa que não, né? Ah, não, se eu ganhar R$ 1 hoje, eu vou ganhar R$ 2 no outro mês, aí no outro mês eu vou ganhar R$ 3, então eu vou ganhar R$ 24 em 24 meses. Não, não é esse o crescimento. Esse é um crescimento aritmético linear, né? A gente está falando de uma progressão geométrica, a gente está falando de exponencial. Eu estou dobrando. Então, se você pega uma pessoa para discipular hoje, aí na outro dia você tem duas,
aí no outro mês você tem tanto, 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 só por brincadeira, né? Faz essa conta e vê quanto que dá. Ó, no final de 2 anos, essa conta que deve estar errada. O chat GPT fazer aqui deu 8 milhões. Não é isso aqui não. Aqui Você tá não. vendo? É um número alto. É um número alto. É um número realmente alto. Aí você fala assim, puxa vida, se eu tivesse pedido um salário de, sei lá, vamos dizer, 5.000 reais, no final de 2 anos eu não teria esse dinheiro. Você vê como que é? Então é uma brincadeira bem bacana essa. Você pode ler pra gente do 25 ao 32? Eu não sei se os outros irmãos estão em condição de leitura aí. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei-vos por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrima a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre vós, os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, Mister socorro os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Então tem alguns trechos que eu risquei aqui. E no versículo 28 ele fala, por exemplo, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito os colocou como bispos. Então, cuidem de vocês mesmos, né? Isso é muito importante, sabe? O líder, ele ter uma responsabilidade, ele ter um amor pela obra, ele ter amor pela causa, ele ter amor pelas pessoas, mas é importante você cuidar de você mesmo. É importante você ter um tempo para você poder mastigar ali e digerir algumas coisas, né? É importante você olhar para sua casa, é importante você olhar para sua esposa, é importante você olhar para os seus filhos, é importante você olhar para as coisas que estão ao seu redor, porque muitos de nós perderam o próprio ministério porque perderam a família. Eu não estou dizendo de salvação, pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui, né, da salvação da sua alma. Eu estou falando de você perder o seu casamento, eu estou falando de você perder o vínculo com seus filhos, eu estou falando de você perder ali a atenção da sua casa, de você perder o seu patrimônio, né? Ah, não, mas quem ama mais do que a mim não é digno de mim, não é digno do arado, né? Não, isso é verdade, mas é quando você é confrontado numa questão de guerra, quando você é colocado numa questão de epidemia, quando você é colocado numa situação de negação, né, da obra de Cristo, do seu próprio ministério. A gente não está falando disso. A gente está falando de você se distrair da sua casa por uma questão que não é uma exigência espiritual, é por uma questão de você não administrar o seu tempo. É uma questão de você não administrar o seu recurso. Aí é uma falta de prudência e de sabedoria. Não é uma questão de que, não, as pessoas não querem seguir a Cristo, então eu também não vou seguir porque, né, elas não querem seguir a Cristo. Não, não é isso que a gente está falando. Né? Entenda o que se está falando, né?
quando você está namorando, quando você está noivo, quando você está ali paquerando, aquela pessoa, ela tem o mesmo objetivo que você, ela tem o mesmo sonho, você é convertido, lavado e remido no sangue de Jesus, você tem a sua fé, você está se apegando a um jugo igual ou você está se apegando a um jugo desigual? Ah, você está divorciado, você está viúvo, o que que você está trazendo para a sua própria vida? Você entende? Você está orando sobre isso, você está colocando essa situação diante do Eterno, porque às vezes a gente se veste, né, de um manto de verdade, de um manto de santidade, e é só um convencimento, não é necessariamente uma verdade, né? Então, você estar convencido não significa que você esteja convertido. O sogro de Moisés, né, quando viu Moisés aconselhando todo o povo, né, ele olhou para ele e falou assim: Moisés, isso que você faz não é bom, cara. Ele falou: como assim? Ele falou: cara, não tá certo, você tá se desgastando aí. Olha, veja se parece bem. Pegue pessoas sábias que você treinou, que você orientou, e coloque para cuidar de uma quantidade do povo e que eles tragam até você as questões que são mais sérias, as questões que são mais pertinentes. Você não pode ficar perdendo seu tempo tão precioso para você estar fazendo uma coisa que vai tomar só o seu tempo, que eles poderiam resolver. Então, tem coisas que né, os próprios filhos podem resolver, tem coisas que a própria esposa pode resolver, tem coisas que outras pessoas podem resolver, não precisa ser você. E tem coisas que você deveria estar fazendo e que você não está. Mesmo acontece dentro da igreja. Existem coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo, mas por ser centralizador, por não ter uma visão do todo, por ser apegado ao poder e ao controle, às vezes a gente não deixa as outras pessoas fazerem, e aí você está perdendo algumas coisas preciosas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, e está usando uma desculpa espiritual, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado. Tá bom, querido, mas tudo isso é escrito dentro de um contexto. Você tem que ter uma prudência, uma sabedoria para entender essas coisas e entender os contextos, né? Deixa eu te contar um Então, testemunho fresquinho aqui. pode falar, filho. Eu estava sem luz, sem água, desde sexta-feira santa. Aconteceu um problema aqui em casa, chamei um eletricista e ele estava no hospital em Mauá tomando soro na veia, cólica de rim. Chamei o outro, ele não estava, estava no Rio Grande do Sul. Chamei outro, meu filho chegou da Argentina agora, e não dá para me ir, mas 6 horas da tarde eu vou aí. Aí eu falei, mas 6 horas da tarde é de noite, meu, vai ficar difícil. Você sabe onde eu moro aqui, né, meu? Uhum, Vai ver uhum. que deu um problema no meio do caminho aí, como é que faz? Aí ele falou, então eu vou amanhã cedo, que era no domingo. Eu falei, não, amanhã eu peço para você não vir, porque amanhã é dia de ceia na minha igreja, eu não posso faltar. Se você quiser vir depois do almoço, tudo bem. Ele falou, não vai dar, porque minha mãe faz aniversário, não sei o quê, só posso ir agora de manhã. Eu falei, muito obrigado, fique em paz, Deus te abençoe. Estou passando pela prova, mas glória a Deus. Vou para a igreja, Deus proverá. Fui para a igreja, participei da ceia direitinho, tudo bem. Voltei da ceia, tirei a roupa e fui olhar, ver se eu achava o defeito. E não é que eu achei? Resolvi o problema, cara. O que é que você acha? Eu deveria ter faltado na igreja da ceia e receber o eletricista aqui para resolver meu problema? Eu acho que se Mas, você tivesse ido ver o problema mais cedo, você talvez tivesse resolvido mais cedo. mas o meu compromisso com Deus, eu não ia deixar de Não, ter. não, eu não estou falando da ceia. Eu não estou falando da ceia. Se você estava com um problema há mais tempo, entende, entende a colocação? A gente espiritualiza as coisas. Não estou dizendo, eu não posso dizer para a pessoa assim, deixa de ir na igreja e vai fazer alguma coisa, ou deixa de ir no evangelho e vai fazer alguma coisa. Cada situação é colocada naquele momento. Não é isso? Cada situação é colocada naquele momento. Você não resolveu o problema porque você foi na ceia. Você resolveu o problema porque você foi olhar.
Não, mas eu já estava olhando há 3 dias que estava olhando. 3 Entendeu? dias? Não, tudo bem, Mário, mas o que eu estou falando é o seguinte: a gente não pode simplesmente espiritualizar porque eu fui na ceia e eu resolvi o problema. Entendeu? Não é só Olha, isso você pode não a solução. acreditar. Você pode não acreditar, mas eu acho que eu orei lá na igreja, pedi a Deus, Senhor, mostra para Não, mim onde é que tem que ser feito. é óbvio, Deus faz isso, mas o contexto que eu estou querendo dizer aqui, e eu quero deixar isso claro, claro, extremamente claro, pelo amor de Deus. É óbvio que o milagre acontece e a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que existe isso, é claro, está escrito Sim, na palavra. sim, está Mas é escrito. claro também que o sogro de Moisés deu um ótimo conselho para ele. Falou: você não Sim, precisa sim, se matar fazendo tudo sozinho. Então, o que nós reconheço. precisamos ter é o discernimento das situações e entender onde nós estamos. Principalmente quando se trata de família, não é Exato, verdade? exato. Entendeu? Eu Então, é concordo com disso que a você. gente está falando. Você Concordo com precisa você. ter esse discernimento. Você não precisa, não pode, não deve fazer as coisas. Vou abandonar as coisas do eterno porque a minha filha não vai na igreja, porque minha mulher não vai na igreja, porque fulano não vai na igreja. Primeiro que a salvação é individual. E as pessoas têm o direito de ter a vida do jeito que elas quiserem, porque o Espírito Santo fala com cada um. Esse é um ponto. Sim, Outro ponto é você achar que você tem que fazer tudo sozinho. E você não precisa fazer tudo sozinho. sim, Você tem que ter o discernimento, olhar as situações e falar: irmão, você pode me ajudar aqui hoje? Porque eu estou passando por essa situação aqui, por esse problema, não vou poder ir hoje. Irmão, amém, deixa com nós. E tem situações que o senhor vai falar assim: tem que ser você. Não, senhor, eu vou ligar para o Jurandir aqui, eu vou pedir para ele fazer. Não, tem que ser você. Mas a gente tem que ter esse discernimento, entendeu? Porque tem obreiro que, de repente, ele quer pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, e ele esgota a saúde dele, tem um É, colapso acho por que, uma coisa que, de repente, não era necessário. eu não sei se é isso que você está querendo dizer, seu Jurandir, mas e o que o seu Mário falou, ao mesmo tempo parece ser muito bonito, né? Ele foi lá e fez, e se dedicou e se prostrou ao Senhor, e o Senhor entregou. E é isso que o Senhor quer, realmente, um coração entregue, né? Nossa dedicação e tal. Mas a gente só não correu o risco de achar que foi porque nós fomos, né? E não foi porque nós fomos, foi porque Deus nos entregou a graça, né? Independente do que a gente faz, né? Independente do que nós fizermos, quem vai fazer é o Senhor, né? E aí a gente, tô nem falando desse caso do seu mar aí, né? Mas assim, muitas vezes a gente Não, acaba é num espectro mais achando que a amplo. gente é porque a gente está fazendo que o Senhor está entregando, né? E aí assim, muitas vezes assim, não depende da gente, né? Porque como se a gente estivesse tirando a graça do Senhor e colocando nas nossas mãos, né? É por causa das minhas mãos que eu recebi, não, independente do que eu fizer, né? O Senhor pode ou não me entregar, né? E Tirar a como se situação, o que a gente quer colocar aqui é no exemplo de Paulo que está contido dentro do texto. Paulo não foi para Éfeso, mas ele mandou chamar os discípulos ali, ele mandou chamar os presbíteros, passou a orientação e falou: olha, agora é com vocês. É nesse sentido que nós estamos dizendo aqui. Você tem objetivos, você tem sonhos, você tem algumas coisas para fazer na sua vida e elas vão acontecer, mas você deve contar com o apoio das pessoas que estão do seu lado. Isso é o que a gente quer deixar aqui. Entendeu? Você deve contar com o apoio das pessoas que estão do seu lado. Então você tem pessoas do seu lado dentro da igreja. Você tem pessoas do seu lado no seu trabalho. Você tem pessoas do seu lado dentro da sua casa, na sua família. Vai chegar um momento, por exemplo, aqui a gente estava falando de filho, né? O cara vai chegar para o Mário, por exemplo, né? Ou a filha, né? Pai, pode ir lá porque aqui a gente toma conta. E você vai fazer o que você tem que fazer. Vai chegar o momento em que o Mário vai chegar para mim e falar assim: Jurá, deixa que aqui a gente toma conta. Ou eu vou chegar para o outro e vai falar assim: amigo, vai lá fazer o que você tem que fazer porque aqui a gente toma conta. Ou é aniversário do seu filho, é aniversário do seu neto, pode deixar que aqui a gente vai dar esse treinamento, a gente vai dar essa orientação. Ó, não é aniversário de casamento seu, vai lá com a sua esposa, vai, ó, tá aqui uma oferta para você poder jantar com ela, para você almoçar com ela. Entende o contexto do que a gente quer dizer? E não só na sua vida, enquanto obreiro, mas na vida de outros. Quantas pessoas que você já não abençoou e você não fez isso? Você fala assim: irmãozinho, ó, deixa aqui conosco, vai lá.
Não, não, mas eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. Pode deixar, vai ser feito, a gente vai fazer. Mas cuida do que você tem que cuidar lá. É nesse sentido, não estou dizendo para anular. Ah, deixa de ir na igreja, ah, deixa de ir na obra, deixa de fazer a missão, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou anulando a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que a coisa é mais completa do que isso. Existem situações e situações. Né? Existem situações que você vai perder uma formatura, que você vai perder um casamento, existem situações que você vai perder alguma coisa. E existem situações que você vai poder abrir mão, que você vai falar assim, não. Entendeu? É nesse contexto, pelo amor de Deus. Tá claro aí? Tá esclarecido a Está situação? explicado, está explicado, Não é está isso? esclarecido. É isso aí. Então ele fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então é nesse sentido, não deixe de cuidar de você, não deixe de cuidar da sua casa, mas cuida também do rebanho. É uma balança de dois pratos que você vai precisar equilibrar com a sabedoria vindo do Senhor. A única coisa que não pode é abrir mão e dizer que isso não acontece, é não prestar atenção. É nesse sentido que nós queremos dizer, né? É nesse sentido que está contido o texto. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Amém? No Amém. qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, olha só, ele está falando com os presbíteros da igreja ali. Ele chamou o pessoal de Éfeso, um grupo de sei lá eu quantos, 5, 6 pessoas talvez, e ele está falando para esses 5, 6 e falou assim: ó, no meio de vocês aí mesmo vai surgir alguém que por amor à liderança, vai querer desvirtuar alguma coisa. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas Paulo estava errado nisso. No meio de vocês mesmos vai surgir essa pessoa, né? Então, olha só, Paulo está falando na cara deles ali para eles, né? Então, mas ele não estaria mais, né? Então, ele tinha que confiar que o Espírito Santo de Deus, que é o dono de todas as coisas, o dono da obra, ele estaria inspirando os corações e que o que ele tinha que fazer, ele estava entregando ali. Na verdade, ele estava dizendo isso, né? Ó, tá aqui, está consumado, ó. Com vocês está consumado. Eu tenho que consumar outras coisas para outro lado. Eu tenho que fazer outras coisas em algum outro lugar, né? Então, eu convivi, o Mário bem sabe disso. Eu fiquei numa igreja durante 15 anos, era um dos líderes da congregação, era um dos líderes da igreja. E um belo dia, o senhor falou assim: entrega. Falei, não, não estou ouvindo isso não. Quando que Deus vai falar para você sair de um ministério, sair de uma igreja, sair da frente do trabalho? Estava super bem, estava super respeitado, tinha, né, liderança ali, tinha confiança das pessoas, o carinho e o amor das pessoas, meus filhos criados ali naquele lugar e tal. E aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, né? E não era coisa da minha cabeça. E depois houve uma confirmação e houve uma situação e tal. E aí você fala assim, por quê? Ah, de repente Deus está te chamando para uma outra coisa, ou porque a pessoa que ele quer levantar naquele lugar não é você, e você está atrapalhando ali a outra pessoa de ser levantada. Então tem N situações que só cabe a Deus, porque a obra é dele, ele é que sabe de todas as coisas, a gente é servo, né? Então você obedece, é isso. Não sou dono de nada, né? Então você funda uma igreja, você que nem o pastor da igreja que eu frequento ali, que eu vou, você fundou a igreja, construiu, edificou, né? Construiu um prédio imenso, separou os ministérios, ficou 20 anos ali na frente da igreja. 6 meses atrás ele foi lá e tentou formar a liderança saiu da igreja, tentou formar outra liderança, a liderança estava lá, a pessoa que ele estava preparando para ficar no lugar dele também teve um problema, acabou se afastando da igreja. Aí veio um pastor de uma outra denominação que não frequentava a igreja, que era de um outro ministério. Ele frequentava a igreja, mas outro ministério, né? Que não era nem irmanado, veio dar um apoio para ele, né, na igreja e acabou assumindo o trabalho. E aí você fala, pessoas que estão há 20, 15 anos congregando naquele lugar, vem uma pessoa com menos tempo e que era que Deus tinha preparado e está na frente do trabalho. Ele também saiu de um ministério onde ele já estava um monte de ano.
mas foi assumir em outro lugar, você entende? Então, essa é a obra de Deus. Nós não somos donos de nada, querido. Você ajuda a construir uma igreja, você sai de lá do jeito que você entrou, de mão vazia. Se você não tiver a amizade, o carinho, o respeito das pessoas que estão frequentando lá, porque não é bem material. Quando você vai dar um curso de teologia, você não vai ficar rico porque você estudou teologia. O propósito não é esse. Você vai estudar teologia para manejar melhor a palavra de Deus e poder passar a palavra da verdade. Não é o intuito de ganhar dinheiro. Você vai numa igreja, você vai começar a cooperar. O Mário está cooperando lá há 17, 18 anos num ministério lá, religiosamente, lá, acho que é toda quinta-feira, se eu não me engano. Já ficou rico, Mário? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, nunca recebi um centavo. Então é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Né? Por quê? Porque ele entende que alguém abriu uma porta um dia, que Deus o tem mantido naquela porta e que ele é um instrumento de Deus no lugar onde ele vai. Para todas as pessoas, quando ele tem lá, estão lá, para ele é o pastor da igreja lá. Ele é um dos pastores ali, é o que leva a palavra, é o missionário. Não é o pastor fixo, aquela pessoa que está ali no dia a dia, mas é o mestre. É a pessoa que eles estão vendo levando uma palavra lá. Uma das, né? Uma das pessoas. E quem que pode tirar esse mérito? Ah, na igreja eu não sou nem diácono, na igreja eu não sou nem presbítero, na igreja eu não sou nem o quê. Mas tire isso da sua cabeça, meu querido. A igreja local é uma coisa, o seu ministério, a sua vida enquanto cristão é outra. E não adianta você ficar querendo brigar com uma organização. Faz o que Deus colocou na tua mão, entendeu? Então, é nesse sentido mais amplo da palavra, né, quando a gente ministra, né, os textos, né, quando a gente está lendo aqui, Paulo está trazendo essa realidade, né? O seu ministério do dia a dia, aquilo que você faz no seu dia a dia. Com certeza, na sinagoga tinha lá os fariseus, na sinagoga lá tinha o sacerdote, na sinagoga tinha lá os saduceus, na sinagoga tinha lá toda uma estrutura, né? Mas aprove a Deus levantar os pescadores para sair pregando o evangelho. E aqui, depois de tantos anos pregando o evangelho, Paulo fala no versículo 19 lá, vocês sabem, vocês de Éfeso, vocês sabem o que os judeus me fizeram, as ciladas que eles me armaram de cidade em cidade. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes, né, que a gente quer trazer, né? E a pessoa, às vezes, ela enxerga que o ministério ela é para a igreja, mas é para a igreja de Cristo, lavada e remida, né, das pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus durante a história. Essa é a igreja do Senhor Jesus. O seu trabalho não está limitado às quatro paredes da igreja que você frequenta. É isso aí, Jordi. E às vezes Você a pessoa levantou ela um quer leque brigar aí com a que... igreja onde ela frequenta, ela quer brigar com a igreja onde ela está. Não, irmão, né? A igreja está Verdade. do lado de fora ali, né? O seu ministério talvez esteja do lado de fora. Eu estou há 15 anos nesse último ministério aqui, já estou há 15 anos. Naquele outro eu já tenho 16. Então, E aí, vai. Fiquei 7 anos lá junto com você, e lá às vezes na acontece, Renault. Isso mesmo. e às vezes acontece, por exemplo, da pessoa ficar triste porque não tem uma oportunidade na igreja. Não estou dizendo que é o seu caso. Não estou dizendo que é o seu caso, pelo amor de Deus. Eu É, estou dizendo aham. que às vezes você está numa igreja e tem uma escala e você não está naquela escala. Ah, eu sei tocar, mas as pessoas não me dão oportunidade. Por quê? Porque a igreja está organizada daquele jeito. Não é nada contra você, não é pessoal. Às vezes até é, mas às vezes não é. Mas nada te impede de você tocar o seu violão e ajudar uma congregação. Nada te impede de você ensinar o que você sabe para outra pessoa. É nesse Isso sentido, aí. né, que nós queremos aqui enfatizar o texto da palavra, né? E aí ele fala que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, queridos, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, abraçando Paulo, o beijavam
entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. E aí vai o verso 21, o capítulo 21, mas só para deixar claro aqui, né, mais uma vez, nós temos muitas responsabilidades, eu sei que já passou um pouco do horário aqui, nós temos muitas caixinhas, né, nós temos muitas coisas para cuidar. Você tem você mesmo, você tem a sua família, você tem o seu emprego, você tem ali é, 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 a sua parentela, né? Você tem os seus vizinhos, você tem você mesmo, você, como já foi dito aqui, você tem você mesmo, você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar boleto, você tem que estudar, você tem que dar estudo para outros, você tem, né? Uma série de coisas na nossa vida diária e que Deus sabe que tudo isso, e Ele cuida de tudo isso, né? O Senhor, Ele cuida de tudo isso. E Ele nos faz prosperar, e Ele nos abençoa, e Ele é sobre a nossa vida. O que nós precisamos apenas estarmos atentos é estarmos prestando atenção em todas essas coisas. Qual foi a última vez que eu saí com a minha esposa? Qual foi a última vez que eu sentei com meu filho? O que que meu filho está pensando? Vamos sair, vamos dar uma volta, vamos tomar um sorvete. Tem as questões da igreja. Nós necessitamos estarmos atentos para podermos equilibrarmos todas essas coisas, sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele possa nos usar, para que possamos ser instrumentos dele, para que nós possamos servi-lo da melhor forma possível. Deus é bom e é bom o tempo todo. Não estou falando para você deixar de ir na igreja, não estou falando para você deixar de dar lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é apenas para que você cuide de você e cuide do rebanho, para que você olhe para si mesmo, para que você veja como estão as suas forças, para que você use as ferramentas que Deus colocou ao seu redor, para que você possa ser mais bem aventurado, para que você possa estar melhor colocado. Então, quando voltando a Moisés, né? Moisés estava fazendo a obra de Deus, tinha um chamado de Deus, tinha uma direção de Deus, saiu com a esposa e saiu com os filhos. A esposa chegou um dado momento, não entendeu, ele circuncidou os filhos dele, ela chamou ele de marido sanguinário, foi embora. Voltou para a terra do pai. Ele ficou sozinho. Ela não viu lá as pragas do Egito, ela não viu os milagres, ela não viu os livramentos, os filhos também não viram. Só voltou depois o sogro, quando ele levou ela ao encontro dele e com os filhos, quando ele já estava tirando o povo do Egito, quando ele já estava no deserto. E ali, o sogro olhando, né, o trabalho que Moisés tinha dito, talvez até por essas coisas todas, tenha dito: Moisés, tem outras pessoas que possam te ajudar. Presta atenção no entorno. Né? Talvez, não estou falando aqui, né, não estou julgando, pelo amor de Deus, e não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo que as possibilidades. Moisés, olha para os seus filhos ali, ó, olha para sua esposa. Moisés, olha aqui para outras coisas que estão ao seu redor. Moisés, você não precisa estar se matando sozinho. Né? Não estou aqui. Quem sou eu para falar qualquer coisa da vida de Moisés, né? Fala aí. Quem sou eu para falar qualquer coisa da vida de Paulo? Mas, como servo do Senhor, né? Eu só digo que nós precisamos estarmos atentos a todas essas coisas que Deus tem para nossa vida aí. Amém, irmãos? Paulo não Eu quis nem agradeço aí casar, a né? oportunidade no nome Não de foi, Diego? Jesus. Paulo não Oi? quis nem casar, não foi? Ele era viúvo, provavelmente, né? Todo mundo acredita que Paulo era viúvo e o relacionamento toma tempo, né? E ele era um tempo que ele não estava disposto a dar. Essa que é a verdade. Ele era um tempo que ele não estava disposto a dar, né? Porque ele casou com o ministério, né? Ele casou com a igreja do Senhor ali e isso para ele bastava, né? Mas não basta para todo mundo, né? Pedro era casado, né? Pedro ele tinha lá a sua família. Então, e tantos outros, né? Então é só um alerta, né? Por assim É, dizer. E eu agradeço a oportunidade aí no nome de Jesus. Peço para que o Fábio possa estar orando aí nesse sentido. E se alguém quiser ter um comentário, apesar da hora estar um pouco avançada, mas se alguém tiver algum comentário aí para fazer, tá aí com a oportunidade, né? Tamires, Ruth,
raio. Você vê, Nossa, a Sandra? gente querer ter comentário é até difícil, porque para mim já foi muito bem explicado. Então, para ter comentário é só para dizer que foi bem explicado. Porque até a parte desse que ele falou, né, de você cuidar de você primeiro, isso também não é só ali Paulo falando. Até Jesus falou isso, e hoje, nos dias de hoje, ele fala para a gente cuidar de nós, igual ele trouxe isso aí que Paulo falou, para cuidar de você mesmo e de Moisés, que para delegar, a gente vive isso hoje muito, então a gente vê que não é novidade hoje, igual às vezes é colocado. Isso já vinha desde lá. Isso foi muito bem colocado, porque é, hoje os homens ganham dinheiro falando isso, que você não deve ser você, o eu sou na sua empresa. Você deve delegar, você deve delegar, você deve delegar. É como se eles estão trazendo essa nova metodologia. E eles ainda falam que isso é a metodologia do século agora, né? E tal, e bar. Mas olha aí, que metodologia do sexo é essa? Se já foi desde aquela época, se já era desde aquela época. Se você for olhar, desde aquela época já era dito, já era assim que era agido. Só que as pessoas vão aperfeiçoando e usando a inteligência para poder dizer eu fiz isso novo. Então, mas nada na verdade é novo, já está tudo dito, já foi tudo vivido, só é melhorado, né? Então, é bom ouvir isso, que lá Moisés delegou, a gente sabe que ele fez depois que ele recebeu a como é que fala? A instrução. E quando eu falei que Jesus também já falou, porque Jesus também já tinha dito, quando ele falou, é melhor que você seja dois do que um. Ele estava falando isso, porque quando você é dois, o que o um não viu, o outro viu e ajuda o outro, fala para ele. Então, tudo tá aí, tudo tá na Bíblia. Só que sozinho não é possível você ver tudo. E como nós estamos aqui mais de um, nós podemos ver, igual quando estudamos, o que eu não vejo nesse estudo, o seu Jurandir vê, o seu Jurandir não vê, o Fábio vê, o que o Fábio não vê, o seu Mário vê. E podemos junto saber mais, junto aprender mais. É, isso nunca foi a respeito de ser só. Sempre foi a respeito de você estar com mais pessoas, igual foi falado aí. É, primeiro você cuida de você, depois dos outros, seus vizinhos, seus parentes, sua esposa, entendeu? É isso. É, se a gente vai falar, não vai sair daqui. Então, deixa eu parar por aqui. É gostoso, gente. Tanto é que o tempo passou, por mim tá tudo bem. Eu tenho coisas para fazer, mas o diálogo tá tão gostoso que eu prefiro ficar aqui. E a realidade da palavra, né? Eu digo para você o seguinte: cada um de nós tem um entendimento, né? Cada um de nós tem um entendimento e tem um momento na vida. Às vezes, aquela palavra que foi falada ali há 10 anos atrás, naquele momento para você não foi nada, né? Para você não serviu, mas serviu para aquela pessoa no outro momento. Mas hoje você olha para trás e fala, cara, eu estou vivendo exatamente aquilo. Naquele dia não foi daquele jeito, mas hoje é, né? Então cada um de nós tem o seu momento e cada um de nós tem o seu alerta. De repente a pessoa vive um momento que ele fala assim, não, cara, hoje é o meu momento de acordar e dormir na frente do trabalho. Deus me deu essa responsabilidade, é comigo. Eu estou nesse momento. E o outro fala assim, não, eu estou no momento de como Paulo, de entregar o ministério e aqui o ministério na Ásia e falar, pessoal, tá com vocês, porque Paulo, ele não voltou lá, mas ele continuou com o ministério, ele continuou escrevendo cartas, ele foi preso, ele foi para Roma, ele continuou fazendo a obra, ele não voltou lá, mas ele continuou fazendo a obra, entende? Então, a revelação de Deus, ela também tem isso, você está num universo ali com 100 pessoas, 200 pessoas, 10 pessoas, aquela palavra não vai servir da mesma forma para todas as 10, né? Então, Pentecostes é maravilhoso por isso, porque Pedro pregou uma mensagem numa língua,
e cada um ouviu no seu ouvido de um jeito. Então o milagre aconteceu no ouvido de quem ouviu e não na boca de quem falou, porque ele só falou uma língua. Então, essa é a nossa esperança. Quando a gente fala, quando eu ou qualquer outra pessoa ministra aqui, né, nesse espaço, é que o milagre aconteça no ouvido de quem ouve, né, e que cada um possa receber a porção conforme o momento em que ele está vivendo e que possa vestir a camisa, né, conforme, conforme a sua dor ali, né, conforme a sua necessidade. Esse é a minha oração, né, esse é o meu desejo. Glória a Deus. 1 Timóteo aqui, capítulo 5, versículo 8. Para fechar aqui, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Meu Deus, né? Aleluia. É isso aí. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Gratidão, Aleluia. Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em Seu nome, Senhor, estudando mais de Ti, Pai, aprendendo mais a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando em nossos corações, Pai, transformando nossa vida, Pai, transformando nossa alma, Pai, para que a gente tenha um entendimento mais claro, Pai, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, que nós possamos, Pai, ter a interpretação necessária, Pai. Revela, Pai, aos nossos olhos, Pai, aquilo que está oculto, Senhor, aquilo que nós precisamos entender, Pai, do Senhor, Pai, para cada um de nós, Senhor, que nós possamos ter compreensão, Senhor, que nós possamos ter coragem, Senhor, de lidar com a verdade, Senhor, moer o nosso orgulho, a nossa vaidade, Senhor, que nós possamos, Pai, caminhar com humildade o tempo todo, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, Pai, só o Senhor sabe, Pai, daquilo que nós precisamos, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor, que não seja sobre o nosso querer, Pai, mas seja sobre o seu querer, Pai, que nós possamos, Pai, caminhar conforme a sua vontade, Pai. Obrigado pelas palavras de hoje, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui presente, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor fará, Pai. Obrigado por esse final de semana maravilhoso, Senhor, que muitas pessoas, Pai, a sua graça possa ter sido estendida, Senhor, que eles possam, Pai, aproveitar, Pai, cada semente, Pai, que o Senhor derramou durante esses dias, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor abençoe nossa semana, Senhor. Que seja uma semana, Pai, cheia da sua graça, Senhor. Uma semana, Pai, cheia do seu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, agora e para sempre, Pai, por tudo que o Senhor representa e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.